Olá, estudantes do Colégio Luiz Viana. Eu sou a professora Ionara Brandão, sou professora de História do Colégio Luiz Viana, em 2020 com turmas de primeiro e de segundo ano do Vespertino. E o meu objetivo hoje é deixar um recadinho para vocês, de repente estimular o estudo da área de humanas aí um pouco mais, trazer algumas dicas, compartilhar com vocês um pouco, né, desse universo das ciências humanas, tá bom? Tomara que ajude. Antes de mais nada, eu quero, em nome de toda a equipe, desejar que vocês estejam bem. Podem ter certeza que esse é um desejo de todo o colégio, de que vocês estejam bem de saúde e que a nossa vida seja retomada o mais breve possível, de forma segura, né? Com todos prontos para devolver a vida à nossa escola, né? Devolver a energia, devolver a alegria, tornar a nossa escola realmente um espaço vivo novamente. Vocês com certeza fazem muita falta, tá bom? A prova de História, ela está dentro do caderno de Ciências Humanas, né, no Enem. Ela é feita no primeiro dia e ela divide espaço com disciplinas como Geografia, Sociologia, Filosofia, disciplinas que situam o homem no tempo, no espaço, que reflete sobre as suas relações sociais, que busca compreender esse homem, né, pensando nele mesmo. E isso foge do conceito que se teve durante muito tempo de uma história de decorar, né? Uma história decoreba, uma história onde você casava fatos, né, datas. Então, a gente precisa fugir dessa imagem e tentar, na verdade, explorar o máximo possível o poder de interpretação para desenvolver as questões na hora do Enem, né, de forma mais segura. A prova de História, esse elemento é fundamental, né? Analisar e interpretar cada uma das questões. No canal do Luiz Viana, vocês têm. Aliás, eu sugiro que vocês retomem lá, que revisem essas aulas, que foi um trabalho bem interessante com professores, né, do colégio, na área de redação, de química, de física, né? Então, vocês têm algumas informações bem interessantes já, então revisem lá, deem uma olhada novamente, né, no material que foi proposto. E uma ideia que é chave em qualquer área, na verdade, na hora de você pensar na prova do Enem, é exatamente essa. Você precisa partir de uma boa interpretação da questão. Se você interpreta bem a questão, você já sai na frente, né, com certeza, para alcançar um sucesso, um resultado de identificar a alternativa correta. Então, é fundamental que você faça essa compreensão, né? Então, antes de mais nada, reflete a questão, identifica o que está sendo realmente proposto ali, o que se pede, para só então você realmente partir para identificar a resposta. Então, é fundamental analisar e interpretar a situação, se preocupar com os detalhes. Em geral, as ciências humanas, elas trabalham muito com esses elementos, né, de imagem, de textos, de fragmentos de documentos da época, e você, muitas vezes, você consegue, né, dicas, você consegue links ali que podem ser interessantes quanto à resposta, né? Então, de repente, observar a imagem, por exemplo, a data, olha a legenda embaixo, a data em que aquela imagem ela foi postada, né, quando é que ela foi publicada, de repente é uma grande referência para você se situar no tempo e responder bem a questão, né? Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso, aos detalhes que são apresentados numa imagem de apoio, num trecho de apoio, num fragmento de documento, né? Então são elementos que podem de repente facilitar aí, né, na identificação da resposta mais coerente na hora de você assinalar. Compreender o contexto, né, em que aquele material foi produzido é fundamental na perspectiva histórica. Muitas vezes você tem uma imagem e lá na legenda já identifica em que período histórico que foi feito, em que jornal. Então, ao fazer esse link com o período em que foi publicado, você consegue fazer a conexão melhor. Por isso que eu estou falando, fiquem atentos aos detalhes. Os detalhes, eles são realmente muito importantes na hora de definir a resposta, ok? E aí, como se dá bem na prova de história? O que é que precisa fazer, na verdade, né? Seguir as dicas dos outros professores, das outras áreas também. É importante você se preparar, você, né, identificar elementos que vão facilitar a sua formação, com boas leituras.
que vão servir não somente para a disciplina História, mas também para todas as áreas. Então, ler muito, sim, é importante, né? Tanto o conteúdo histórico como as questões da atualidade. Então, os fenômenos, né, sociais, movimentações, o que está acontecendo no mundo hoje, não somente no Brasil, pode ser uma grande referência para você numa hora, né, como essa de prova do Enem. Então, é muito importante, na verdade, ficar atento aos temas recentes. O Enem ele explora muito essa questão, né? Ele busca o viés histórico, mas ele busca o viés histórico fazendo essa relação, essa ponte entre o momento vivido e o momento mesmo, né, do registro histórico. Então, fica atento nisso aí, que pode ser uma coisa bem interessante na hora de, né, de parar para refletir sobre as questões. Tá? É muito importante ampliar o olhar. Muito importante. Tirar essa imagem de que a história é decoreba, de que se você tiver datas e fatos na cabeça, você já consegue solucionar, né? A gente não tem que ficar presa a essas informações, ela não é decoreba, ela é sim fruto de uma interpretação, de uma análise. É importante você fazer conexões de tempo, você buscar informações. Então é importante que você se situe, na hora que você for fazer seu estudo, né? Tenta trabalhar com uma linha de tempo, compreender o que pertence a cada período, não que você tenha que transformar esse estudo em blocos, né? Mas é importante que você se situe exatamente porque quando você tem marcas de tempo específicas, né, você consegue compreender como é o homem daquele período, você consegue compreender que determinados comportamentos ou determinadas situações não cabem naquele contexto, e aí você consegue, então, fazer essas conexões melhor. Então, é importante, sim, ampliar o olhar, né, e entender que a prova, muitas vezes, ela traz uma perspectiva social, ela traz uma perspectiva política, ela faz esse link com o momento vivido, com o contexto que a gente, até mesmo a gente anda passando aí nos últimos tempos, ok? É importante ter o pensamento interdisciplinar. A prova de história, ela faz esse misto. Você vai ver, muitas vezes, as questões se confundirem um pouco, história, geografia, história e sociologia, ela traz essas relações, muitas vezes ela propõe uma interpretação e você pensa que você está numa prova, na verdade, de português, né, trabalhando com as questões de português, então ela faz esse link, traz dados, né, então ele mistura informações de outras áreas para que você, então, desenvolva a sua reflexão dentro daquela perspectiva histórica, ok? Como é que você vai desenvolver tudo isso? Tá, eu vou ler muito, eu vou ficar de olho nessa ampliação aí, né, da história além do decorar, eu vou ter um pensamento disciplinar, mas como é que eu vou me preparar? Treinando. É importante fazer as questões, é importante baixar, né, provas antigas, fazer uma avaliação de como é que essas provas geralmente são apresentadas nos cadernos, treinar exatamente a partir das experiências anteriores, os outros Enems, exatamente para que você compreenda qual é o formato que é proposto para o Enem, e aí então você vai ter realmente uma facilidade muito maior, ok? A interpretação, como a gente falou, é a maior das habilidades. Então, ela vale para todas as áreas, né? Nas humanas não é diferente. Então, você muitas vezes vai se ver diante de uma imagem que ela própria sugere, né, a resposta. A própria imagem apresentada, ela traz algum elemento que vai favorecer a sua interpretação. Então, quando você encontrar uma imagem, fica atento aos detalhes, vê principalmente a que período ela se remete. Observe essa imagem aqui, ó, né, que foi apresentada também numa prova de Enem. Olha o que ela faz. Ela traz uma imagem, né, a figura 1, ela traz uma imagem. Olha aqui na legenda embaixo, ó, né, então ela traz uma imagem que ela faz referência a um outro contexto de tempo, né? Ela está falando, na verdade, né, do período mesmo dos cangaceiros. Ela traz uma imagem de alguém que viveu o contexto dos cangaceiros. E a segunda, a primeira ela foi um recorte da década de 1930, vocês identificaram aqui. A segunda não, ela é um traje, na verdade, de uma coleção, né, de moda, de uma coleção de moda mais recente. Né? Então, elas foram apresentadas de uma mesma forma, você vê que essa aqui, né, a modelo que apresenta o traje, né, da coleção de moda, ela tenta até reproduzir um pouco da marca, né, de posição, de postura que a personagem lá do cangaço trazia,
né? Então, você vê um pouco desse contexto, ela traz os mesmos elementos alusivos do chapéu, né? Então, assim, a ideia, né, de se posicionar à frente, mas elas não pertencem ao mesmo período. Então, você pode partir dessa comparação para compreender onde é que a questão quer chegar. Então, se a questão ela traz uma imagem, fuça os elementos que essa imagem traz, as informações que ela traz, a legenda, os detalhes que são apresentados nos trajes, na postura. De repente, isso tudo vai facilitar a sua compreensão na hora de definir qual é a resposta mais adequada. Então, as imagens, elas não são um elemento a mais, elas são um elemento importante para você desenvolver, né, e compreender o que se pede na questão. Muitas vezes são textos de apoio que são apresentados, né? Então, fica atento a esses textos de apoio, né? O enunciado da questão, muitas vezes o texto ele é um aliado, então ele pode trazer elementos que vão desvendar exatamente onde você precisa chegar. Documentos de época, geralmente são apresentados fragmentos de documentos originais. Busque compreender o cenário em que ele foi criado. Então, aqui a gente está falando de, por exemplo, nessa imagem, você tem cenários diferentes, você tem até um mesmo perfil, mas você tem cenários diferentes. Você tem uma imagem que é específica da época dos cangaceiros, né, da época do cangaço no Nordeste, né, brasileiro, e você tem uma outra imagem que está associada a um contexto de moda, né? Então, tenta compreender, buscar esses elementos de referência, né, de acordo com o tempo que foi apresentado, o que estava acontecendo naquele momento, né, qual a referência que é feita nesse contexto, por que esse documento ou essa imagem são apresentados dessa forma e não de outra, por que foi publicada nesse jornal e não em outro. Então, são questionamentos que, de repente, podem facilitar a sua compreensão, ok? E, afinal de contas, o que mais cai numa prova de história, né? O campo de conhecimento da história ele é vastíssimo. Você vai trabalhar da origem da humanidade aos tempos atuais, é um salto gigantesco. Então, o que trabalhar? É legal quando você vai buscar os cadernos antigos, porque exatamente você tem essa referência. Existem alguns sites que trazem essas informações. Eles fazem comparativos, eles tentam buscar, né? Esse site aqui, ó, identificado aqui embaixo, o Quero Bolsa, ele fez um estudo comparativo e chegou a essa definição aqui, ó. Aí eu dei uma olhada, que a maioria das vezes, o número de questões que caem de história, elas trazem períodos específicos. Então, aqui, ó, comparando de 2009 até 2018, já saíram 60 questões da Idade Contemporânea, 38 só de História do Brasil Colônia, 32 só do Brasil Império, 28 só de História Política, 20 só de movimentos sociais. Então, dá para a gente tentar não descartar as outras informações, mas de repente se, né, dedicar um pouco mais a esses assuntos que de repente tem uma probabilidade maior de cair na prova, né? Então, era Vargas, né? Então, período, na verdade, de Getúlio Vargas, movimentos sociais, a questão da cidadania, como a gente falou, a história ela faz essa ponte, né? Ela não trabalha o fato histórico em si, ela faz essas conexões, porque um dos objetivos da prova é exatamente entender quem é esse candidato. Ele está preparado, ele se insere em que contexto na sociedade, ele compreende a sua sociedade, ele compreende os aspectos políticos envolvendo a sua sociedade. Então, muitas vezes, o objetivo da prova traz questões que vão desvendar um pouco desse candidato, né? Um pouco de quem é esse candidato. Então, tem uma escala, vocês encontram muito na internet escalas desse tipo, sugerindo quais são os assuntos que mais caem na prova, de repente para você, né, dedicar um tempo maior para esses assuntos, né, sem descartar, sem, né, deixar de lado, na verdade, a compreensão da história com um contexto muito maior, um contexto muito mais amplo, claro, ok? E como eu tinha dito, fundamental é exercitar, é super importante, na verdade, fazer esse momento de reflexão em torno das questões. Então, existem vários cadernos que são publicados pela internet, existem sites especificamente focados nisso, né? Trazendo essas informações. E aí eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar juntos. Essa daqui, por exemplo, ela está do Enem de 2018, né? Okay, vamos ver o que ela traz para a gente de informação. Olha lá, ó, é um trecho, na verdade, do livro A Conquista da América, dei uma olhada.
e ele traz o seguinte: o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tempo muito peculiar. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Moctezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Então ele traz um questionamento aí para a gente, né? Então, se o número de colonizadores era tão reduzido comparado ao número de ameríndios, né, que existia por aqui, como é que justifica essa vitória? Então ele traz esse questionamento. E aí vamos ver então o que é que ele vai sugerir para a gente. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi... Vamos tentar, então, compreender qual foi a estratégia para superar essas diferenças. E aí tem as alternativas. O que eles fizeram, então, para superar essa diferença tão grande de número de habitantes? O que eles fizeram? Vamos lá. A alternativa, a estratégia foi implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas, foi utilizar a superioridade física, né, dos mercenários africanos, foi explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos, foi introduzir os vetores para a disseminação de doenças epidêmicas, foi comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. O que eu sugiro? Fiquem sempre com material de lápis na mão e já comecem a eliminar as alternativas que são improváveis. Então é importante você ter essa noção de que algumas delas são completamente improváveis. Quem imagina, por exemplo, né, o europeu comprando as terras na mão dos ameríndios? Então, a alternativa ela já é de cara completamente absurda. A gente está falando lá em cima no texto em conquista, em guerra. Então, essa é uma alternativa que ela vai ser completamente descartada. Então, a minha sugestão é exatamente que vocês levem em conta isso. Comecem a descartar. Né? As missões cristãs, elas já de cara, elas conseguiriam resolver apenas com a conversão religiosa, ela já assegurou a conquista, né? Ou eles eram realmente superiores fisicamente? Será que a gente pode realmente falar nisso, em superioridade física? Principalmente quando está trazendo um terceiro elemento aí, ó, é o africano que está trazendo a superioridade física. Então, a gente precisa pensar nessas questões para começar a eliminar, né? As questões improváveis. A gente está vivendo num contexto de pandemia, onde as doenças elas realmente fazem um estrago na população. Seria essa, então, a questão? Eles introduziram vetores, né, para a disseminação de doenças, eles introduziram de forma intencional as doenças entre os indígenas. A gente sabe que os indígenas eram frágeis até as simples gripes, porque não tinha a gente está vendo isso agora, né? A gente não tinha uma preparação, a gente não tinha anticorpos, a gente não tinha condição de combater, né, os elementos que se trazem junto aí com o Covid-19, e por isso a gente está vivendo esse contexto de insegurança, né, sanitária. E os indígenas, os ameríndios naquele período também, eles não estavam preparados para isso, eles não tinham proteção natural para isso e realmente sucumbiram. Mas a inserção, né, desses elementos, ela foi intencional, né? Então a gente precisa pensar um pouco nessas questões, para então refletir e identificar qual é a alternativa. Eu acho que, antes de tudo, vale a gente lembrar que a invasão da América foi um processo violento, né? Ele foi marcado, sim, pelo extermínio da população nativa, foi marcado pela desestruturação. Então, uma das maiores questões aí é exatamente levar em conta que muitos reinos constituídos, como é tratado no caso aí da questão do México, né, onde você tinha reinos constituídos, você tinha, na verdade, né, um avanço tecnológico que fica claro na construção das pirâmides, nas técnicas que esses ameríndios já usavam, né, então ela foi marcada por um processo de desestruturação. Né? Então, desestruturar um povo que, né, aparentemente estava fortalecido,
pode ser sim uma alternativa bem interessante para facilitar essa conquista, ok? E então a gente pode chegar à questão, né? Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos era sim uma opção, né, de estratégia bem interessante, porque quanto mais fragilizado esse povo tivesse, né, aí sim seria mais fácil de conquistá-los. Por isso que foi destacado aqui. É importante lembrar que explorar as rivalidades, né, era uma alternativa interessante para facilitar esse processo de dominação. Se eles estivessem fragilizados, consequentemente, eles teriam mais chances, na verdade, né? Ou melhor dizendo, eles não teriam tantas chances de combater esse povo invasor. Então, na verdade, não foi uma questão de superioridade física, não foi somente uma questão de conversão religiosa. A gente não vai tratar a conquista da América como um determinante, né, somente de exploração das rivalidades, mas essa questão especificamente ela traz esse elemento, né? Uma estratégia para superar as disparidades foi exatamente explorar as rivalidades que existiam entre as próprias tribos. A gente falou de que eram reinos formados, e eram reinos formados porque eles guerreavam entre eles. Então, explorar essa condição de guerra entre eles foi interessante, na verdade, para que, né, os europeus chegassem com mais força para dominar a América. Eu trouxe uma outra questão aqui também no Enem de 2017, né? Vamos ver juntos, então. Uma área de cerca de 101,7 mil metros quadrados, com um pátio ferroviário e uma série de armazéns de açúcar abandonados pelo poder público. Quem olha de fora vê apenas isso, mas quem conhece a história do cais José Estelita sabe que o local faz parte da história de Recife, sendo um dos cartões postais e um dos poucos espaços públicos que restam na capital pernambucana. E é por isso que um grupo está lutando para evitar que as construções sejam demolidas por um consórcio de grandes construtoras para a construção de prédios comerciais e residenciais. Esse trecho ele faz alusão a uma época em que uma série de movimentos aconteceram no cais José Estelita, exatamente para impedir que os antigos barracões, os antigos armazéns, eles fossem demolidos, porque havia um projeto de modernização, de urbanização da área. E aí, então, a questão ela traz um pouco referência a esse período, quando sugere a questão para a gente. Vamos ver a questão, então? A forma de atuação do movimento social relatado evidencia a sua busca pela revitalização econômica do lugar. Será que a gente já pode marcar essa daqui? Se a gente está falando em cima, na verdade, de desestruturação, né, da arquitetura antiga, aqui ele está falando em revitalização econômica. Alternativa B, ampliação do poder de consumo. Alternativa C, preservação do patrimônio material. Alternativa D, intensificação de geração de empregos. Alternativa E, criação de espaços de autossegregação. Né? Então, o que o trecho do documento lá em cima, né? O que ele traz para a gente? Qual é a preocupação, na verdade? A forma como o movimento está atuando? O que ela está buscando? Né? Então, lá eles estão tentando combater o avanço desse processo de modernização. Se eles estão tentando combater o avanço desse processo de modernização, qual dessas alternativas, então, ela é mais interessante para a gente? Né? Eu trouxe para vocês aqui, só para retomar, que vale relembrar que, segundo o artigo 216 da Constituição Federal, configuram patrimônio as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Né? Então, isso aqui é para a gente lembrar o que é o patrimônio
O que é esse patrimônio que está sendo questionado lá naquela intervenção de Recife? Existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, quando a gente está falando do patrimônio material, é exatamente isso que é tangível, né? Então, são os prédios, são os trajes típicos que a gente encontra, são os documentos encontrados. Então, é esse material mesmo, né, que faz parte do nosso acervo e que consegue resgatar as nossas histórias. Mas a gente também tem um patrimônio imaterial. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o acarajé, na Bahia, foi considerado um patrimônio imaterial. Então, ele faz parte da nossa cultura, ele traz marcas da cultura na Bahia. As manifestações do Olodum se tornaram, na verdade, uma marca imaterial também do nosso patrimônio, né? Então, determinadas cerimônias. Então, esse patrimônio, ele compreende a história do nosso povo, ele retrata a história do nosso povo, né? Então, é a defesa desse patrimônio que está sendo colocada em questão na proposta, né? Vamos voltar lá na questão, então. Qual é a forma de atuação do movimento social retratado, né? Se eles estão falando em combater o processo, né? Vai lá na questão, eles estão querendo combater esse processo, lutando para evitar que essas construções são demolidas. Na verdade, o que está em questão é exatamente a defesa da preservação desse patrimônio, desses casarões. Evitar que o cais realmente seja destruído, que o cais José Estelita fosse destruído. Esse foi o desejo, na verdade, dessa movimentação. Então, a iniciativa pretendia impedir a demolição. Se ela tentava impedir a demolição, impedir essa demolição, mesmo que essa demolição fosse justificada pelo avanço imobiliário, pela modernização, né? Então, o objetivo maior era a preservação do patrimônio material. Então, a alternativa é a alternativa C. Vamos pegar uma outra questão aqui que trabalha com imagem, né? A gente falou lá no começo que as imagens são super importantes. Essa daqui vem no Enem de 2019. Nuestra cultura no cabe e seus museus, né? Essa é uma imagem produzida nas ruas no Chile. Olha aqui, produzida no Chile no final da década de 70, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrentes da... O que está trazendo aí para a gente, né? Isso aí expresso nas ruas, né? O que ela traz para a gente? O que ela anuncia? O que ela sugere? Essa expressão, ela é fruto de que tipo de conflito, né? Então, isso é decorrente de quê? O que eles estão tentando com isso aí? Valorização do mercado da obra de arte? Será que isso é exposto fora dos museus? Queria, na verdade, valorizar o mercado das obras de arte? Ou era a definição dos critérios da criação do museu? Eles estavam questionando, na verdade, o que naquele momento eles consideravam como arte, né? Será que o que acontecia fora não era considerado arte? Não podia ser identificado também como arte, né? A C, a ampliação da rede de instituições de memória. O que eles estão querendo é levar a memória em tudo quanto é canto, eles estão demonstrando isso, ou eles estão colocando a questão da burocratização do acesso dos espaços, ou, por último, a fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Antes de mais nada, vale lembrar que a gente está falando de um Chile de uma época de grande instabilidade social, que enfrentava dificuldades econômicas, né, que caminhava, na verdade, para um golpe, né, para um golpe de governo, né, onde aparecia, né, frequentemente uma série de movimentações, de manifestações, então enfrentava a inflação, a economia não crescia, o governo sofria muitas críticas. A gente está falando de uma população que vivia a instabilidade, né, e essa instabilidade, ela, na verdade, fazia com que essa população ela não se sentisse representada. Então, o que eles estão colocando em questão, vamos agora para a resolução da alternativa, né? O que eles estão colocando em questão é a imagem, ela expressa o conflito entre culturas, né? E sua presença em museus. Então, ela está questionando que a cultura ela era um conceito muito mais amplo, mas que os museus retratavam somente um perfil dessa população. Por isso que a alternativa mais correta é exatamente a B. A definição dos critérios de criação de arte, né, do que era arte nos acervos, ela estava sendo questionada. Eles estão colocando aí, né, a cultura não cabe nos museus. Né, exatamente porque o conceito de arte que defendia, que os museus, né, favorecia, não representava
o que a imensa população, né, diante desse estilo tão instável, na verdade, buscava como identidade desse povo. Então, a expressão é uma crítica aos padrões de arte presente nos museus e a classificação, ou seja, o conceito do que era arte para esse setor da população, da sociedade. Então, o mais correto é a alternativa B. Vamos exercitar com mais uma, do Enem de 2019. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres. Maria Quitéria tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Então, escolhi esse fragmento, claro, porque faz referência à Feira de Santana, exatamente para que a gente compreenda que, né, a história que é trazida por essas questões do Enem, muitas vezes ela está bem próxima da gente. Então, diante desse comentário da ação da Maria Quitéria, vem a questão. Nos processos de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, exatamente porque evidenciou que olhe os traços que são apresentados no próprio trecho. Olha as transformações que a Maria Quitéria precisou fazer, exatamente para se colocar na condição de soldado medeiro. O que isso aí evidencia? Evidencia rigidez hierárquica da estrutura social, a inserção feminina nos ofícios militares, a adesão pública dos imigrantes portugueses, a flexibilidade administrativa do governo imperial ou a receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Vamos ver, então. Antes de mais nada, vale lembrar que a gente está falando do resultado de uma formação, né, de sociedade completamente hierarquizada, completamente patriarcal, né? Olha aí a imagem, né? Então, tudo vinha atrás daquela liderança, que era uma liderança masculina. Então, é importante que a gente tenha essa noção e lembre como as mulheres elas foram conduzidas, né, na sua formação desde o período colonial. Né? Então, a emancipação feminina é uma luta que, né, chega até os dias atuais. E aí, então, diante das informações que são apresentadas, de uma Maria Quitéria que queria participar das guerras, que queria se colocar na condição de soldado, mas que teve que transformar completamente os seus caracteres, né? Então, cortar o cabelo, amarrar o seio, vestir-se de homem. Então, no processo de independência, o caso mencionado é emblemático, ele é super evidenciado exatamente porque ele trata dessa questão da inserção feminina nos ofícios militares, que era uma coisa completamente fora dos padrões daquele contexto. E isso expõe uma sociedade patriarcal, né, onde as mulheres elas teriam que, para se colocar numa condição, né, de proximidade, ou se camuflar na sua condição masculina, ou se colocar na condição de representar o perfil masculino, ok? Foram algumas questões para a gente conversar um pouco sobre elas, sugerir que vocês reflitam, analisem e que vocês aprofundem. Exercitar é o elemento-chave, trabalhar essas questões, grifar onde é absurdo, né? Eliminar as alternativas que você jamais marcaria, deixar somente aquelas dúvidas para avaliar qual é então, a alternativa mais correta, são o melhor caminho para você se dar bem, então, nesse projeto aí de vitória no Enem, de boa nota no Enem, de boa classificação no Enem. E, diante disso, é importante que você faça boas escolhas. A gente está realmente com a impossibilidade das aulas presenciais, então o que a gente mais recomenda é que vocês usem o tempo de vocês de uma forma mais inteligente, que vocês explorem, aproveitem, né, o avanço tecnológico e explorem esses ambientes virtuais, de repente, para se preparar um pouco mais. Né? Então, eu trouxe umas dicas aqui, por exemplo, o Descomplica, não são dicas de história não, viu? São dicas que podem ser usadas para várias disciplinas. Então,
O Descomplica, por exemplo, é um canal no YouTube, ele traz informações de várias disciplinas, é interessante, dá para dar umas revisadas boas. O Me Salva também, um trabalho já bem bacana para o Enem 2020, né? Então, são vários professores dando dica, apresentando o seu material. O historiografado é bem legal, porque além de trabalhar com a informação, né, com a pessoa explicando, o profissional explicando, ele ainda transforma isso numa linguagem visual bacana. Então, eles fazem gráficos, eles fazem uma coisa que é muito bacana, que são os mapas conceituais, né? Fazem links de uma questão chave para você fazer conexões, e é um trabalho bem interessante quando você fala em história. Então, a dica maior é boas escolhas, né? Se esforcem, busquem informação, e principalmente treinem, façam questões, revisem, busquem sites que podem disponibilizar gabaritos, onde você trabalha o gabarito e de repente você já consegue lá uma resposta comentada que vai facilitar a sua vida, né? Então, tomara que de alguma forma eu tenha contribuído, tenha ajudado, né? Mas acima de tudo, né, que vocês sejam felizes nesse processo aí de conquista, de aprendizagem, para que o Enem não seja um bicho-papão, e para que tudo dê certo, tá bom? Então, fiquem bem e com fé em Deus a gente volta logo, logo, né? Volta logo, logo a ter a nossa vida de volta, tá certo? Feliz Enem! Antes disso, com fé em Deus a gente se vê, né? Colorindo Luiz Viana, deixando o nosso colégio vivo, né? E, consequentemente, feliz, tá bom? Um grande abraço para todos.